vamos ver quais são as possíveis usinagens que a gente pode fazer numa peça de marcenaria, né? O que a gente chama de interferência na peça. Vamos lá. Corte, furo, rebaixo, lixamento e desbaste. O ajuste está aqui. Vamos lá, deixa eu falar um pouquinho do ajuste, por que ele está entre colchetes. O ajuste ele não é exatamente uma usinagem. Eu botei ele aqui porque ele vai ser como se fosse mais um tipo de processo. E quando a gente tem poucas máquinas, a gente tem que recorrer a ajustes para ter precisão, enfim, para ter acabamento, para ter todas aquelas coisas que a gente teria se a gente tivesse máquinas mais avançadinhas, digamos assim, né? Então, eu botei o ajuste aqui entre colchetes, ele não é uma usinagem, mas ele é uma possibilidade. Deixa eu só tentar esclarecer melhor. A gente pode fazer um ajuste através de um lixamento. A gente pode fazer um ajuste através de um rebaixo. A gente pode fazer um ajuste através de um corte, etc, etc. Tá bom? E o desbaste, para quem já está acostumado a assistir algumas aulas aqui do canal, sabe que o desbaste ele nem sempre vem em todo tipo de projeto, né? Muitas vezes o desbaste ele é usado para preparar uma peça, né? Vamos supor, você compra a peça bruta, você desbasta aquela face para tirar a face bruta, deixar a face lisinha, bonitinha e para botar a peça em 90 graus. Então, geralmente a gente usa uma desempenadeira, né? Uma plana desempenadeira ou então um desengroço, e aí desbasta aquela peça, prepara ela para a gente começar o nosso projeto. Então, por isso que esse cara está entre parênteses. E nem sempre a gente vai fazer isso. Muitas vezes a gente já compra a peça na madeireira pronta, o que é o ideal dos mundos, né? Nem todos nós temos um desengrosso, uma plana, desempenadeira para ficar ajeitando peça. Beleza? Ok, então vamos lá. Corte, furo, rebaixo, lixamento. São os principais. Tem o desbaste também e o ajuste vai ser um agregado nesse momento que a gente está falando de poucos recursos. Beleza? Agora que você já sabe o que você mais faz num projeto, o que você faz, a coisa principal, você usina a peça, né? Assim que você vai dar formato nas suas peças. Assim que você vai cortar as peças, furar, rebaixar e tudo mais. Quando a gente corta uma peça, a gente está dividindo uma peça em duas ou mais partes. Então, toda vez que a gente corta, a gente está dividindo a peça. A gente faz o corte com esse objetivo, muitas vezes, para chegar no tamanho certo da peça que a gente quer. O que é um furo exatamente? É sempre quando você faz uma usinagem em uma peça que ela atravessa a espessura, digamos assim, da peça. De forma geral, né? Para a gente entender, ó. Peguei esse celularzinho aqui, ó. Vamos supor que isso aqui é uma peça de madeira. Então, quando a gente atravessa a espessura, tá, de um lado para o outro, a gente está fazendo um furo. E esse furo, geralmente, a gente está acostumado a fazer com uma broca, então ele sai redondo. Mas o furo também pode ser quadrado, ele pode ser em forma de coração, de triângulo, desde que você esteja fazendo uma usinagem no meio da peça, né? De forma geral, no meio da peça e atravessando para o outro lado, beleza? E o rebaixo? O que seria um rebaixo? Na verdade, é legal explicar o furo antes, porque o rebaixo é todo furo que não ultrapassa para o outro lado. Então, digamos que essa madeirinha aqui tem 10 milímetros de espessura. Se eu furo rebaixando, né? Se eu furo com profundidade de 5 milímetros, eu não chego até o outro lado, eu estou rebaixando. Não importa se é redondo, quadrado, forma de coração ou triangular, tá bom? Beleza, e o lixamento. O que é o lixamento? O lixamento são arranhões. Você sabia disso? Quando a gente lixa, a gente está arranhando uma peça. Geralmente a gente faz esse tipo de lixamento para chegar naquela face mais lisinha possível, porque a gente começa num arranhão gigante, né, um arranhão grosseiro, lixa 50 e tal, para desbastar, vai diminuindo, chega na 100, 120, já com o objetivo de dar um acabamento, deixar mais lisinho, 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 e aí a gente consegue aquela peça mais lisa possível, né, que a gente consegue passar a mão, fica gostosinho. Então, lixamento seria isso, e o desbaste, eu diria que é quando a gente diminui a espessura de uma peça, mas eu gosto de encarar o desbaste como se você estivesse pegando, por exemplo, ó, você está desbastando essa face aqui da madeira. Você está desbastando toda a face. Porque eu entendo que se você desbasta só uma partezinha, por exemplo, você desbastou só uma parte do meio. Você não desbastou, você fez um rebaixo. Na verdade, o desbaste é uma palavra generalizada, né? A gente pode até encarar um rebaixo como um desbaste também. Mas não vamos confundir as coisas, não. Vamos entender que o desbaste é quando a gente tira a espessura completa da peça. Beleza? Bom, como eu já falei, o ajuste não é exatamente uma usinagem. O ajuste pode ser feito de várias formas possíveis. É para você fazer, digamos que um ajuste fino, tá? A gente pode encarar aqui.